Gravação foi iniciada. Muito bem, boa tarde a todos, boa tarde, ilustre secretária, boa tarde, ilustre auditores, boa tarde, partes presentes. Vamos iniciar a sessão da Comissão Nacional Disciplinar do STJD da CBDV, hoje, 21 de junho, 3h13, horário de Brasília, onde eu passo a palavra para a senhora secretária para a leitura do edital, por gentileza. Edital de citação do CBDV, Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva da Confederação Brasileira de Desportos para Deficientes Visuais. Por ordem do auditor, presente nesta comissão disciplinar do STJD da Confederação Brasileira de Desportos para Deficientes Visuais, nos termos do artigo 21, inciso 1º, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, CBJD, faz saber que os processos abaixo relacionados integram a pauta da sessão de julgamento a ser realizada nesta sexta-feira, 21 de junho de 2024, a partir das 15 horas, horário de Brasília, será realizada em plataforma virtual. Processo número 4, 2024, ADEF contra a Uniace. As partes são Thales Antônio da Silva Rezende, por infração do artigo 258 do CBJD. Atos Henrique Barbosa, por infração ao artigo 258 do CBJD. Marcelo Rosenberg, por infração aos artigos 243C, 258, 258A e 258B do CBJD. E processo número 5, 2024, AMC-MT contra CFCP-PA. A parte é Gustavo da Silva, por infração ao artigo 254A do CBJD. Observações. Pela presente citação, a parte fica ciente de que poderá comparecer à sessão de julgamento de forma virtual, em causa própria ou por meio de advogado legalmente habilitado, para defender-se das acusações que lhe são imputadas, produzindo no referido ato as provas que lhe interessar na forma dos artigos 45, 29, 30, 56 e 57 do CBJD. Esse edital de citação segue publicado na página da Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais de São Paulo e no website da cbdv.org.br, e remetido por ofício através de e-mail às entidades de prática e clubes integrantes da Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais, conforme determina o artigo 47, parágrafos 1º e 2º do CBJD. Segundo determina o artigo 50 do CBJD, após a efetivação da presente citação, os processos terão seguimento independente do comparecimento do citado, por força do disposto no artigo 51A do CBJD, se a pessoa a ser citada não mais estiver vinculada à entidade a que o destinatário estiver vinculado, esta deverá tomar as providências cabíveis para que a citação seja tempestivamente recebida por aquela, sob pena de responder por infração ao artigo 220-A, terceiro do CBJD. Hudson Luiz França Mancilha, presidente da Comissão Disciplinar do STJD da Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais, e Débora Corregliano Martins, secretária do Superior Tribunal de Justiça da Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais. Passo a palavra para o doutor Hudson. Muito obrigado, Débora. Eu já fiz a lista de presença dos integrantes, tanto dos denunciados e representantes, tanto do 4 e do 5, né? Então, já passo a palavra para... Não tem nenhuma ordem de preferência, né? Então, vamos começar com o processo. Vamos começar pela ordem, pelo processo número 4, onde passo a palavra para relatório do doutor Rodrigo Gomides. Antes disso, eu pergunto às partes, tem alguma prova a ser produzida? Thales, Atos e Marcelo? O Marcelo tem uma prova de vida. Eu não sei se tem como você encaminhar, acho que o Marcelo está nos ouvindo. Você tem um contato, Marcelo? Porque eu não tenho. Eu recebi o link. Tenho o da Débora aqui. Você envia, por gentileza, aquele vídeo? Sim, eu estou mandando para a Débora. Perfeito. Por parte da Procuradoria, sem provas a produzir, senhor presidente. Doutor. O senhor Marcelo que está aí, né? Depois pede para o Ramon Marcelo para ligar a câmera. Gentileza. Você pode ligar, Marcelo, a câmera? E só para... É um vídeo longo, doutor Hudson, mas só precisa exibir
a partir do minuto, né? 3 horas, são mais de 3 horas de vida, né? Mas 3 horas, a partir do momento, 3 horas, 10 minutos e 30 segundos, que é onde realmente ocorrem aí os fatos que eu vou, na medida em que o vídeo for acontecendo, eu vou pontuar, né? Os registros. Quem é que pode fazer a conexão desse vídeo? É o senhor mesmo, doutor Ramon? É o Marcelo que faz? Eu acho que o Marcelo está enviando para a secretária para que ela possa exibir, mas se for o caso, eu posso. Eu acabei de receber aqui, desculpa, a hora que eu abri o link, tocou o áudio do YouTube e cortou o que vocês falaram. Aí o senhor disse, Ramon, que a partir de qual minuto do vídeo? 3 horas, 10 minutos e 30 segundos. 3 horas, 10 minutos. Eu vou colocar um pouco antes, então, tá? Sim, 3 horas, 10 minutos e 20 segundos, talvez, né? Porque são alguns fatos que Eu acho, aconteceram aí na medida. eu vou colocar 10 horas, 3 horas, 10 minutos e 9 segundos. Perfeito, perfeito. Pronto. Depois, quando a Débora estiver disponível, você só avisa antes de dar o play, Débora, que aí quem vai conduzir a prova, eu já passo para o relator, tá? E o doutor Ramon apresenta apenas com relação à prova e passa a palavra para a Procuradoria depois, tá? Mas a prova é sua, então quando tiver disponível o vídeo, o doutor Rodrigo Gomes, que é o relator, ele já conduz perguntas, enfim, faz a instrução com relação a essa prova de vídeo. E aí eu só compartilho a tela, é isso? Isso, por gentileza, que todos nós vamos ver. Tá. Presidente, antes da exibição das provas, fazemos o relatório, certo? Sim, mas já tá ok já a prova? Já, eu pausei aqui o vídeo. Já? Perfeitamente. Então, doutor Rodrigo Gomes, por gentileza, o relatório. Pois bem. Boa tarde a todos os presentes, professor, senhor presidente, auditores, parte e advogado. Trata-se de denúncia oferecida pela Procuradoria em desfavor de Thales Antônio da Silva Rezende, enquadramento no artigo 258 do CPJD, Aça Henrique Barbosa, no mesmo artigo, Marcelo Rosenberg, pelos artigos 243C, 258, 258A e 258B do CPJD. Em síntese, traz a Procuradoria que os denunciados Thales Antônio e Atos de forma intensa uso de expressões inadequadas, sendo ambos expulsos diretamente pelo árbitro principal, requerendo a Procuradoria no enquadramento do artigo 258 do CPJ. Deixa de ler o texto do artigo. Já acerca do técnico da equipe ADEF, o senhor Marcelo Rosenberg, traz a Procuradoria que proferiu ofensas ao técnico da equipe adversária, bem como se dirigiu à arquibancada, ofendendo e provocando uma torcedora. E, por fim, dirigiu-se ao espaço reservado à arbitragem, questionando-os de forma desrespeitosa. Requer, então, a ratificação dos artigos 243C, 258, 258A e 258B do CPDJ. Relatório. Muito obrigado, doutor Gomides. Vamos ao vídeo? Se me permite, presidente, eu vou fazer só alguns breves comentários na medida em que o vídeo vai sendo exibido. Não. O depois dela chamar a atenção. Fica mais fácil. Senhora secretária. Vocês conseguem ver minha tela? Consegue. Seria bom só colocar em tela cheia. Isso. E aí, na verdade, tem um comentarista, né? Quem está falando, não dá para... pronto. 3...
tá em 3. 3:10, você falou? Ó, já Isso vai aí, me aí. mostrar. Pronto. Aí já aparece aí aos 3 minutos e 10. Não tem o tempo aí, não tem como exibir com o tempo, não? Vou colocar o mousezinho, já deve... Deve voltar só um pouquinho, porque já passou aí. Voltar aí para 3, 10 e 30 segundos. Vocês vão ver que já aparece o chamador, né, da equipe adversária, provocando, né? Esses fatos são relevantes aí para a defesa. 3, 10 e 30, né? Tá, vai tocar aqui. Pronto, aí vai chegar em 3, 10 e 30, né? E o chamador da equipe adversária, ele provocando o tempo todo, né? Somente o goleiro. Aqui, né? A partir daí, ele em seguida aí há uma reclamação, né, aos 3 do pênalti não marcado, acho que é o Guilherme reclamando. Pode ir passando aí. Se puder botar só o tempo que eu havia registrado aí Pode tirar? acho que pode voltar só um pouquinho. Com 3 Tá minutos sem e áudio? 11, né? Porque são comentários, né? Aí ele aos 3 e 11 aí, você vê que o Thales, ele vai ao encontro aí do chamador. Aí ele... E depois aí, é um dado importante, aos 3, 11 e 7 segundos. É porque está sem o tempo aí. Aí, ó, aí vai ter uma mãe xingando aí o Marcelo Ottolini. Ela tá xingando aí, tá vendo? Ela Ela tá aqui, esbravejando. ó. Celular rosa no bolso, né? Ela aí, exatamente. Tá de blusa Aí preta. pode passar um pouco agora. Aliás, já... pode voltar só um pouquinho, me perdoe, porque esse vídeo é longo, eu queria só por 3:11, logo depois daquele xingamento ali. 3:11, na sequência ali desse xingamento, a expulsão, vai ter a expulsão aos 3:11 e 16, né, do Thales e do chamador adversário. Já na sequência, já ocorre a expulsão. Aí a expulsão. Exatamente. E aí, sim, aos 3:11 e 28 é que o Marcelo Ottolini, né, que é o denunciado, ele entra em quadra, ele aqui abaixo... Tá aqui, ó. Ele exatamente, né? Ele chega, né, para abordar o técnico, exclusivamente o técnico adversário. Se puder voltar só um pouquinho, aos 3:11 e 28, é o momento em que ele já aparece na tela. Opa. É bom que tem vídeo, né, tudo gravado, isso aí facilita. Aí ele Ó, chega 28. abordando, né, o técnico apenas da equipe adversária, né? Ele, se chegar aí mais na sequência, ele cobra de forma mais veemente, né? E você vai observar que o coordenador de arbitragem, ele está com o denunciado, Marcelo, o tempo todo, né? Vai aparecer na imagem aí, já a partir dos 3 minutos e 12. Pode passar um pouquinho aí. Aí já vai. Pode deixar, pode deixar. Ele está cobrando, né? Mas o técnico adversário, mas ele está o tempo todo com o coordenador de arbitragem, está com ele aí, né? Pode pausar? Então, pode passando aí, enfim. Eu acho que pode passar aí por 3, 13 e... Aí, pode deixar aí. Aí a mãe novamente, né? Ela vai xingar, vai aparecer aí o Leandro, ele querendo brigar, né? E depois
aí a mãe xingando, ó, aí dá para ver o áudio. Se puder colocar até o áudio aí um pouquinho, vocês vão ver que eu acho que aí dá para, não sei se dá para ouvir. Seria importante aí, 3, 13 e 22, né? E depois eu só vou fazer alguns registros, né, de quem é essa mãe, porque isso é relevante, porque parece que um dos tipos aí que está é incitar a torcida adversária, né? Mas as palavras foram dirigidas exclusivamente a ela. Se puder botar em 3, 13 e 22. 3, 13 e 22 e soltar o áudio, seria interessante. Isso. Pode soltar o áudio aí. Talvez não tenha o áudio, né? Mas pelo menos eu não consegui ouvir aqui o áudio. Mas, enfim, para a gente não tomar muito tempo, né? Se você puder botar aí só mais 2 momentos, 3 horas, 15 minutos e 8 segundos. O Marcelo Paulino, ele vai estar voltando para a arquibancada e a mãe continua xingando, né? Provocando. 3, 15 e 8, né? Aí, ó, ela provocando, ironizando, debochando. E, por fim, 3, 15 e 58, já na frente, né? É o último registro. Pode deixar aí, 3, 15 e 58. Há uma conversa, né, do denunciado, do Marcelo Tolinho, ele está conversando com o rapaz da transmissão do evento e ela continua a agredir verbalmente. Vai ser aí já na sequência, aos 3 horas, 15 minutos e 58 segundos, né? Eu acho que não sei se eu peguei aqui acho que é no áudio, né, que dá para perceber, né, essas provocações e essas ofensas. Era basicamente isso, né? Eram esses os registros que eu gostaria de fazer. O evento ele foi filmado, né, e mostra de fato, né, como foi o desenrolar aí dos fatos que eu vou apresentar aqui ao longo da defesa. Eu queria que vocês estivessem atentos aí a essas imagens. Estou satisfeito aqui. Pode parar? Pode parar, sim. Muito obrigado, doutor Ramon. Doutor Rodrigo Gomides, a prova é sua. Eu não tenho nenhuma deliberação com o doutor Ramon, não. Entendi a ponderação dele, quero entender o contexto que ele vai sugerir aqui na defesa. Perfeito. Algum outro auditor, doutor Fragoso, doutor André Monção, algo a pontuar? Da minha parte, não. Também, da minha parte, não, também. Doutor Procurador? Boa tarde a todos aí, Leandro. Eu queria saber se, como representante da entidade citada aí no processo, eu vou poder falar em algum momento. Entidade citada? Isso, o técnico que está sendo acusado, que o professor Marcelo Tolinho ofendeu, o chamador que foi punido com cartão vermelho e a torcedora, são todas partes da Unias DF, né? Que no caso eu sou o presidente. E assim, tem alguns fatos aí que o advogado está citando aí que merece uma reconsideração da nossa parte. Presidente, só pela ordem, o senhor Leandro que está falando aí, ele é parte? Eu não consigo visualizar aqui. Thales, Atos e Marcelo. O senhor Leandro, o senhor fala por quem? Eu falo pela Unias DF, né, que é a entidade que representa esses atletas aí, o Thales, e também está citado aí no processo o Lucas Muriel. Mas ele é advogado das partes? Não entendi. Presidente, foi juntado alguma documentação ou ele apresentou algum documento em que ele realmente é o representante junto à confederação?
Débora? Não. Ele Mesmo não vai- sendo advogado, se ele for o representante, até Eu- onde me consta, ele pode se manifestar. Isso, eu sou representante ele é o da representante, mas eu não recebi nenhuma documentação. Mas a CBDV, ela tem minha documentação toda, constando Sim. que eu sou presidente e responsável pela entidade e pelos meus atletas. Não. Foi só uma pergunta, porque como não chegou nada a nós, eu queria saber sobre. Eu quero passar a palavra para o procurador. Presidente, boa tarde. Boa tarde. Nos termos do código, de fato, ele poderia se habilitar como terceiro interessado por meio de seu advogado. O código ele não permite a manifestação de pessoas físicas em favor de outras que estejam denunciadas. Ele poderia apenas fazer autodefesa, mas como ele não está entre os denunciados, presidente, a Procuradoria opina para que não seja ouvido, porque não cumpriu os critérios e os quesitos exigidos pelo CBJT. Eu vou deixar a critério do relator do processo, doutor Gomides. Doutor Gomides. Senhor presidente, eu acho que ele poderia se manifestar, até porque foi informado aí de que a documentação foi toda. Existe a documentação com prova, não juntada no processo, mas na secretaria, né? Ele poderia se manifestar ou não é problema dele se manifestar, desde que vamos ver a pertinência do que ele tem a falar. O presidente, só pela ordem, ele, ao que me parece, pelo menos o que ele informa, é que ele é representante, eu não entendi, do clube. Ele não é representante de nenhum dos denunciados, né? Então, não há essa possibilidade, né, de uma pessoa física se manifestar. Eu não vejo isso aí. Eu já queria, se eventualmente isso ocorrer, eu queria já arguir aqui, de antemão, a nulidade, né? Porque não há uma previsão de uma pessoa que não guarda qualquer relação. Ele me parece, pelo que ele disse, ele é o representante da confederação. A confederação não é parte, ou é do clube, não ficou claro, né? Eu sou representante do clube, automaticamente eu tenho responsabilidade sobre meus atletas, chamadores, técnicos. Então. Mas o clube não é denunciado. Aqui são atletas. Eu vou deixar. Doutor Ramon, eu vou deixar o deferimento ou não para o relator do processo. Tudo bem. E ele vai decidir. Parte, de fato, ele não é. Né? Se ele vai ouvi-lo como ouvinte meramente, testemunha não é, muito menos representante. Então, eu vou deixar a critério do relator. A Procuradoria gostaria apenas de fazer constar sua oposição. E a defesa essa também. Decisão não deveria ser colegiada, presidente? Vou fazer ela colegiada, presidente. Até como forma de privilegiar o voto do nobre relator é de permitir. De ouvir como terceiro interessado. Não como testemunha nem como parte. Podemos fazer colegiado. A gente tem um áudio aí que está captando muito ruído. É o meu. Muito bem. Olha, eu já manifesto a minha oposição com relação à oitiva dele como parte, até porque de parte realmente ele não é. Mas apenas ouvi-lo, pegar a declaração dele como ouvinte. Então, somente isso. Tá? Eu só fico com uma dúvida, né? Veja, uma coisa ele é testemunha de alguma das partes e por qualquer motivo está impedido e vai ser ouvido como ouvinte. Mas ele é suscitado por quem? Porque a defesa não suscitou, a procuradoria não suscitou. Então, me aparece uma pessoa que estranho à lide e pretende se manifestar. Eu acho que a procuradoria agiu com acerto. Está abrindo um precedente perigoso. Uma pessoa pega o link e fala: eu quero manifestar, eu tenho interesse. Não demonstra qualquer interesse jurídico, né? São terceiro três interessado, partes. ele não seria também, né? Não se encaixa no conceito de até porque, como terceiro interessado, ele deveria ter se habilitado até a data de ontem. Exatamente. Perfeito. Exatamente.
Não, tudo bem, eu não vou, eu peço desculpas, não vou me manifestar, vou apenas ouvir toda a audiência e posteriormente a gente tem a fase de recurso, de outras coisas para poder se manifestar. Ok, obrigado. O doutor Gomide já fez o relatório, eu passo a palavra agora. Mais alguma instrução, doutor? Mais alguma prova sem instruído? Não. Minha parte, não. Do doutor Ramon, mais alguma prova? Sem instruído? Não. Então eu vou passar os debates. Eu encaminho agora a palavra ao doutor Vinícius Loureiro para a apresentação da denúncia. Bom, agora sim, oficialmente, boa tarde, senhor presidente, nobres auditores, defensor e demais ouvintes, a secretária também da nossa comissão disciplinar, boa tarde. No entender dessa procuradoria, a denúncia é bastante simples, o processo é bastante claro, evidente. O que nós temos, a princípio, é uma discussão, uma troca de ofensas entre dois dos denunciados, entre o senhor Tales e o senhor Atos, o que configura claramente algo em desacordo com a ética desportiva, motivo pelo qual a Procuradoria postula que sejam ambos punidos com base no artigo 258 do CBJD, a pena não inferior a 2 partidas de suspensão. E com relação ao senhor Marcelo Rosenberg, trata-se de uma infração um pouco mais complexa, um pouco mais difícil de se sustentar aqui, porque além de ter cometido uma infração que essa Procuradoria considera intolerável, que é provocar ou ofender o público durante partida, prova ou equivalente, e aqui vamos deixar claro que o código ele não diz que é em resposta ou não à ação do torcedor. Se nós tomarmos qualquer modalidade como exemplo, as torcidas elas hostilizam aqueles que participam da competição o tempo inteiro. Não podemos entender que pela pequena quantidade de torcedores nas modalidades de deficientes visuais, essa lógica seja diferenciada. Então, há a manifestação da torcida, mas aqueles que são partícipes da competição, eles devem manter uma postura ética e uma postura de acordo com o CBJD. A partir do momento que esse senhor ele passa a se dirigir ao público de forma ostensiva, há a clara configuração do artigo 258-A do CBJD. Com relação à ofensa, também me parece bastante clara, em razão dos termos utilizados pelo senhor Marcelo Rosenberg, pelas palavras, pela intensidade a qual ele se dirigiu ao técnico da equipe adversária em tons de ameaça e com palavras nesse sentido. Motivo pelo qual a Procuradoria entende também plenamente caracterizado o artigo 243-T. Trata de ameaçar alguém, seja por palavras, por escrito ou por gestos. E com relação à invasão do local destinado, ainda que essa seja uma infração de pequeno potencial lesivo ou pequeno potencial ofensivo, a Procuradoria entende que foi invadido um espaço reservado à equipe de arbitragem e destaca que, com base no artigo 282 do CBJD, é considerado período da partida até o momento da retirada do campo da área de jogo. Então, a Procuradoria entende que ali houve uma invasão, configurando a infração do 258-B, destaca que são 3 atitudes diferentes, motivo pelo qual não cabe uma absorção da pena com base no artigo 183 do CBJD. Foram 3 momentos e 3 ações diferentes. Por esse motivo, a Procuradoria pede que o senhor Marcelo Rosenberg seja punido tanto nos artigos 258-A, 258-B, quanto no artigo 243-C do CBJD. E 258 também por sua ofensa ali à ética desportiva. É como se manifesta a Procuradoria, senhor presidente. Está com o áudio fechado, presidente. Desculpa, meus amigos, é que meu fone teve um probleminha, agora estou... Mas vocês conseguem me ouvir bem? De boa? Ótimo.
Muito bem. Doutor Vinícius, muito obrigado. Eu vou passar a palavra agora para a defesa, no caso do senhor Marcelo Rosenberg, pelo tempo regimental de 10 minutos. Débora, por gentileza, só controle o tempo. Doutor Ramon, com a palavra. Bom, boa tarde a todos. Queria inicialmente cumprimentar o ilustre presidente desta comissão disciplinar, o Hudson Mancilha, na pessoa de quem cumprimento todos os demais auditores aqui presentes, o relator, doutor Rodrigo Comide, demais auditores, doutor Vinícius Fragoso, doutor André Augusto, né? Cumprimento também o ilustre procurador, doutor Vinícius Leonardo, e a secretária, me perdoe, Débora, doutora Débora, cumprimento demais aqui presentes, né? Thales, vejo aqui na tela, o Felipe, o Leandro, também o denunciado, o Marcelo Ottolini. Bom, como a Procuradoria ela já mencionou, né, trata-se de um processo de fácil elucidação, os vídeos também facilitam muito a compreensão. Queria louvar também a Procuradoria, que sempre teve a lealdade, né, de tratar os fatos de forma fidedigna, né, como verdadeiramente aconteceram, né? A nossa defesa aqui não é, obviamente, tentando contrapor as informações contidas na denúncia, mas a eventual configuração dos referidos fatos, né, como infrações disciplinares, e eu vou mencioná-los, né, um a um. A primeira imputação que está sendo feita ao denunciado, eu só ter acesso aqui, como em relação à suposta infração ao artigo 243C, né, do CBJD. Deixa eu ver se está exatamente nessa ordem. Exatamente, né? O denunciado, Marcelo Rosenberg, me perdoe, ele teria supostamente, né, ao invadir, que é essa expressão que é utilizada, né, a quadra, ele teria ameaçado o treinador da equipe adversária pelos insultos e provocações. Não, perdão. Primeiro, ameaça, né, que é o que diz a súmula. Com relação ao denunciado do senhor Marcelo Rosenberg, estou transcrevendo a denúncia, cabem ainda as punições previstas no artigo 243C pela ameaça ao treinador da equipe adversária, o 258A pelos insultos e provocações da torcedora e o 258B por invadir espaço reservado à equipe de arbitragem, né? Em relação à primeira imputação, essa suposta ameaça, nós vamos nos ater aqui ao relatório, né, que goza de presunção de veracidade por expressa previsão do CBJB, consta a seguinte informação. Na sequência, o senhor Marcelo Rosenberg, técnico da equipe ADEF, foi... Não, perdão. A informação anterior aqui, ó. Depois das ocorrências entre o Atos, né, e o Thales, consta a seguinte informação. Informa ainda que, na sequência, o técnico da equipe ADEF, senhor Marcelo Rosenberg, adentrou a quadra de jogo, foi em direção ao senhor Lucas Muriel Cruz Teodoro, técnico da equipe Uniace, e disse as seguintes palavras, de forma acalorada, apontando o dedo em riste, que o mesmo era culpado por não controlar os seus atletas, que era um péssimo profissional, e que a partir de agora as coisas seriam resolvidas por ele e com ele. Você é um profissional irresponsável, você causou tudo isso. Veja, não há como se configurar aqui uma ameaça. Isso é apenas um descontentamento. O que foi que aconteceu ali? As imagens mostram, né? Uma confusão generalizada. Por quê? Porque o chamador da equipe adversária, isso está demonstrado, né, nas imagens, ele o tempo todo provocou o goleiro da equipe adversária, né? Isso já tinha sido chamado a atenção pelo técnico, afinal de contas, é esse o papel do técnico, é você controlar e você tentar evitar ali este tipo de provocação, né? Os ânimos realmente ali estavam acalorados, era uma partida ali eliminatória, mas veja, há uma pena que, lamentavelmente, né, o senhor Lucas Muriel, ele não compareceu, tanto que consta da procuração, o senhor Lucas Muriel Teodoro, técnico da equipe Uniace, por sua vez, isso eu estou falando, o próprio relatório, né, do árbitro principal, permaneceu em silêncio e retirou parte da sua equipe de quadra. Veja, não há aqui qualquer ameaça, né, não, apenas um direcionamento, né, de uma
e resignação. Por quê? Porque o técnico da equipe adversária, que era quem deveria ter evitado que esse tipo de situação ocorresse, e não fez, né? Então, como educador, o senhor Marcelo Ottolini apenas cobrou, e ele não se dirigiu ao chamador ou qualquer outro atleta, ao seu colega, treinador, também não questionou nesse momento aí a arbitragem, ele apenas exigiu, falou, olha, tá vendo aí, né? A culpa é sua, você não tomou nenhuma providência por irresponsabilidade e você termina causando tudo isso. Veja, não vejo aqui ameaça, isso aqui seria um absurdo você admitir, né? Uma ameaça, o que foi que ameaçou? Que tipo de ameaça? São colegas de trabalho. Ele apenas imputou a responsabilidade por uma situação que poderia ter sido evitada a um colega de trabalho da equipe adversária, que lamentavelmente não procedeu bem ao permitir a todo tempo, isso foi relatado inclusive para o árbitro da partida. Então, em relação ao tipo previsto no artigo 243, C do CBJD, a defesa vem requerer a absolvição, porque não há qualquer configuração de ameaça, mas apenas, né, uma discussão ali, cobrando do treinador qual foi a ameaça. Ameaçou de quê? Né? Não tem nenhuma palavra, não há qualquer... não consta nada na súmula da partida, né? Seria um exagero você configurar ameaça. Ameaça, olha, a gente vê muito, né? O presidente doutor Mantilha atuou como defensor, aliás, é um dos grandes grandes referências no direito esportivo. Quando eu ingressei, sempre foi, né, uma referência. A gente está acostumado a ver, olha, vou lhe pegar lá fora, olha, você não apita mais jogo, olha, lá fora você já sabe o que vai acontecer. Qual foi a ameaça? Olha, a culpa é toda sua. Foi exatamente isso o que foi dito aqui. O relatório da partida é muito claro, né? Não houve ameaça. Lamentavelmente, a outra parte, o técnico, inclusive, se disponibilizou a comparecer para esclarecer. Não há nada disso. Ele sequer se insurgiu, tanto que ele está em silêncio, talvez reconhecendo a culpa, né? Em relação à segunda ofensa, que é a ofensa, a segunda infração, melhor dizendo, né? Que é aquela do artigo, só me perdoe que eu estou, do 258 do CBJD, o 258A, né, e o 258B. Veja, aí consta que, em seguida, o senhor Marcelo Rosenberg se dirige à arquibancada ofendendo e provocando uma torcedora, utilizando palavras de baixo calão, que não foi reproduzido na denúncia com muita elegância aí por parte da Procuradoria, mas que na súmula da partida consta, né? As imagens mostram exatamente o contrário. É a torcedora e só um registro. Essa não é uma simples torcedora. Essa é a mãe de 2 atletas que estavam ali, né? Estava exercendo não um papel de torcedora, mas um papel de mãe, que já cobrando e questionando bastante, né, a postura dela. O senhor Marcelo, ele se dirige a ela e fala, né, olha, tem que respeitar, é exatamente isso, tem que respeitar. E a expressão aqui, filha da puta, lamentavelmente, obviamente, que ela não foi dirigida, não consta na imagem qualquer direcionamento, tanto é que, se isso acontecesse, certamente esta mãe iria se dirigir a ele, né, para exigir o porquê desse xingamento. Então, não tem como você imputar uma infração. Ali foi muito mais um esbravejo. Como muitas vezes você está ali extremamente com os ânimos à flor da pele e você fala, tem que respeitar, porra, tem que respeitar. Essa expressão filho da puta é muito mais, né, uma expressão para demonstrar ali a irresignação. O senhor Marcelo tem uma conduta ilibada, primaríssimo, né? Isso é importante fazer constar, jamais iria se dirigir a quem quer que seja. Agora, independentemente disso, isso não configuraria jamais uma infração ao dispositivo que está sendo mencionado na denúncia, porque não há incitação. Incitação é quando você provoca a torcida adversária, como aqueles casos clássicos, né, de chororô, como uma situação em que você está efetivamente, inclusive, em vantagem no placar. Isso é muito comum, e você faz um gesto como na Bahia, né, o clássico lá Bavi, você jogar milho, provocar... Isso você está incitando a torcida adversária. Agora, quando você se dirige especificamente a uma pessoa e fala tem que respeitar, você está se referindo àquela conduta daquele torcedor. Licença. Não a torcida adversária. E Aos só para 10 finalizar, minutos. já encerrou, né? E só para finalizar, a conduta tipificada na invasão também não está requer, portanto, então, em relação a esse tipo, né,
da incitar a torcida adversária vem requerer a absolvição, ou, no máximo, uma desclassificação para o 258, que prevê aí uma atitude contrária à ética, a conduta desportiva, e com a aplicação da pena de advertência, porque isso não se faz presente. Em relação ao último tipo, que é a invasão, este é o mais simples, por isso que eu deixei para o final. Por quê? Primeiro porque a prática deste tipo de modalidade é muito comum você, ao final da partida, você ingressar para cumprimentar os adversários, isso é uma praxe, né? E também é importante registrar que, se eventualmente houve a invasão, ela seria um meio para a prática das outras infrações, estando, portanto, absolvida. E um outro detalhe, né? A Procuradoria ela coloca que a qualquer momento configura-se a realização da partida, isso para os incidentes que ocorreriam ali. Mas o Código é muito claro, ao prever o 258A, que essa infração somente é configurada se ela ocorrer durante a realização da partida, né? O que não ocorreu, que já estava ao final, portanto, requer a absolvição em relação ao 258A, ou, alternativamente, né, que ele seja absorvido, porque foi um meio para a prática da outra conduta supostamente infracional. Eu agradeço, peço desculpas aí por ter extrapolado o meu tempo. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Ramon. Com a palavra, o ilustre relator, doutor Rodrigo Gomides, para a apresentação do seu voto. Está sem áudio, doutor Rodrigo. Desculpe. Senhor presidente, o senhor prefere que eu comece pelo final? Porque a Procuradoria traz primeiro a dos senhor Thales Lecionatos. Na forma que eu queria, doutor. Fique à vontade. Vou começar pela administração, que é do senhor Thales e do senhor Atos. No tocante aos atletas Thales Antônio e Atos Henrique, que a Procuradoria pede a aplicação do... Deixa eu voltar lá na denúncia. Pede 258, né? A pena mínima de 2 jogos, se eu não me engano. Suspensão de 1 a 6 partidas, e a Procuradoria foi expressa para 2 partidas, né, no momento. O jornalista está trancado. Se o senhor estiver falando, o jornalista Leonardo. Não é meu momento de falar, senhor auditor, desculpe. Eu entendo pela aplicação da pena mínima, com a substituição prevista no parágrafo 1º do 258, pela advertência, tendo em vista a pequena gravidade das condutas, pois eu entendo que esse caso dos atletas Thales e atleta Atos, com uma discussão de saída de jogo, onde os dois foram advertidos diretamente com o cartão vermelho pelo árbitro principal, e eu entendo a aplicação do parágrafo 1º do 258. Já quanto ao técnico Marcelo, da ADEF, eu concordo com a defesa no que tange ao artigo 243C, ameaçar alguém. Eu concordo com a defesa pela dissolução. Eu entendo que não houve nenhuma ameaça explícita nesse caso. Houve até uma discussão aparentemente um pouco acalorada, mas eu não entendo, pelo que consta na súmula e na denúncia, que houve uma ameaça expressa. Então, eu não entendo que enquadra no 243C. Mas no 258, eu entendo pela aplicação da pena mínima de uma partida, que 258 assumir conduta contrária à disciplina e à ética esportiva. Eu acho inquestionável de que a soma dos acontecimentos são contrárias à ética esportiva. Pelo 258A, eu concordo com a Procuradoria pela pena mínima de 2 partidas. E pelo 258B, invadir o local destinado à arbitragem, eu não acho que as imagens são suficientes para qualificar a denúncia e, portanto, a pena mínima também de 1 partida. Doutor Gomides, por gentileza, só repita com relação ao julgamento do artigo 258B. 258B, invasão local destinado à arbitragem, pena mínima de suspensão de 1 a 3 partidas, e o apoio pela pena mínima de suspensão de 1 partida.
Perdão, doutor, foi 3 partidas que o senhor deu? Uma. Uma Tá partida falhando? B. Isso. Duas pelo 258A e uma pelo 258. E a absolvição pelo 243C. Só um pequeno resumo do seu voto com relação aos denunciados Tales e Atos, a pena é de advertência. Advertência. Houve absolvição com relação ao 243C. Perfeito. Com relação ao 258, uma partida. 258A, 2 partidas. 258B, uma partida. Perfeito. Exatamente. Perfeitamente. Muito obrigado, doutor Gomides. Passa a palavra ao nosso vice-presidente, doutor Vinícius Fragoso. Doutor, como vota? Boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de parabenizar o nobre relator pelos votos. O meu voto ele segue quase que na totalidade o voto do relator. Eu só vou trabalhar um pouquinho a dosimetria de pena, em que pese a expulsão digamos, da comissão, né, o chamador e o técnico, não tenha sido fato aparentemente grave, mas foi a partir desse momento que desencadeou todo o problema, né? Então, quanto à denúncia referente ao 258, eu aplico a penalidade de 2 partidas para ambos e aplico a benesse do artigo 182 por tratar de esporte amador, fixando assim a pena em concreto em uma partida. Para os dois, quanto ao 258. Né, doutor? Oi? Tales e Atos? Isso. Perfeitamente. No que tange a denúncia do 258A, eu sigo a dosimetria apresentada pelo doutor relator, mas também aplico as benesses do artigo 182, diminuindo assim, então, de 2 para 1 partida, né, em concreto. 243C, eu não consegui visualizar tal ameaça, né, mesmo no vídeo e através da súmula eu tenho que parabenizar o brilhantismo da defesa que nos explanou dessa forma, então eu absolvo contra o 243C. E quanto ao B, era o A, o C e o B, né? O A, 258B e o 258. Não, são 3, né? Na verdade, 4 capitulações, não são? São 4 capitulações. Quanto à invasão, eu acho que o relator votou apenas em uma partida, é isso? Exato. Então, eu acompanho o relator. Perfeitamente. Então, com relação à divergência, Tales e Atos foram aplicados a penalidade de 2 partidas, mas com as benesses do 182 foi para 1. Perfeito? Isso. Com relação ao enunciado Marcelo, não ficou configurado 243C para o doutor. Agora, só me corrija com relação aos 258. O 258 ficou como, doutor? 258A. Eu acompanhei o relator. Qual o 258? Quanto ao 258, foram as penalidades de 2 partidas, correto? Com a aplicação do 182. Está indo para 1. Foi 2 partidas pelo doutor Gomides e o senhor vai aplicar o 2 para reduzir para 1, não é isso? Isso mesmo. Tá. 258, somente o 258, o doutor Gomides voltou para 1 partida e o doutor vota como? 2 partidas, 182, 1 partida. Mesma coisa, né? E o 258B? Isso. 1 partida acompanhando a relatoria. Sempre observada a detração, né? Isso. Observada a detração. Muito obrigado, doutor Fragoso. Doutor André Monção, mais uma vez, boa tarde. Como vota? Boa tarde a todos. Parabéns pela Procuradoria e a defesa pela brilhante sustentação. Em relação aos atletas Tales, Antônio e Atos, eu acompanho o voto da relatoria, porém eu entendo que a
eu entendo pela aplicação da pena mínima de uma partida, conforme o doutor Vinícius votou também. Então, uma partida de suspensão para o Tales e uma partida de suspensão para o Atos. Reiterando aqui que mesmo aplicando as benesses do artigo 182, o parágrafo 1º, a parte final, ela fala que se o número fracionado for inferior a 1, o infrator sofrerá a pena de uma partida, prova ou equivalente. Então, eu mesmo entendendo pela pena mínima e aplicando a benesse, a pena final vai ter que ser fixada em uma partida de suspensão para cada um. Perfeito. Certo. Em relação ao Marcelo, certo, técnico, em relação ao 258, caput, né? Eu entendo pela aplicação da pena mínima de uma partida e também, mesmo com a benesse do 182, essa pena vai ser fixada no mínimo de uma partida. Em relação ao 258A, também acompanho o voto do Dr. Vinícius, que pela aplicação de duas partidas e com a benesse do 182, a pena definitiva fica em uma partida também. E em relação ao 258B, a invasão da área de arbitragem, eu peço vênia para abrir uma divergência, e eu entendo pela não condenação do técnico, tendo em vista que ele entrou no campo depois do apito final. Eu entendo que não havia mais a realização da partida, e porque o código fala durante a partida ou no intervalo, mas ali ficou pelas imagens que, para mim, restou claro que ele só entrou na partida depois que a partida foi encerrada, depois do apito final. Então, eu abro essa divergência para voltar pela absolvição em relação ao 258B. 243C, o doutor já votou ou não? Desculpa, é o 243C. Foi o da provocação, né? Isso. Da ameaça. Desculpa, da ameaça. Da provocação foi de 58A. O 243C, eu entendo pela absolvição, porque para mim, não restou configurada nenhum tom de ameaça. Houve uma troca de ofensas que acontece no calor do momento, mas não restou caracterizado nenhum ato específico que possa ser considerado uma ameaça. Então, eu volto pela não condenação do atleta, pela absolvição do atleta em relação ao tipo do 243C. 243C, perfeitamente. Muito bem, acho que tivemos uma série de entendimentos aqui, mas vamos chegar na nossa maioria. Vamos lá. Eu tenho algumas divergências. Primeiramente, muito obrigado, doutor André. Eu tenho algumas divergências aqui que eu preciso seguir. Algumas divergências, outras não. No nosso entendimento, eu acompanho a relatoria com relação ao senhor Tales e Atos, aplicando aí a pena de advertência. Portanto, temos 2 votos desse presidente da relatoria. Com relação aos artigos, no caso Tales e Atos, que só foram esses 2 artigos. Com relação ao denunciado Marcelo, vou acompanhar a divergência do doutor, aberta aí pelo doutor André Monção, no que tange a absolvição do 243C e do 243C e 258B. Também não me restou configurado tanto a questão da invasão por leitura própria do caput 258B e o 243C também, para mim, na minha visão, no meu entendimento, não restou configurado, portanto, qual eu absolvo. Com relação às penalidades do 258 e do 258A, vou acompanhar aí a divergência primeira aberta pelo doutor Fragoso. Com relação... Doutor, só por gentileza me corrija. No 258A foram 2 partidas, com a benesse do 182 foi para uma. Perfeito? E no 258 foi para uma partida e com a benesse permanece uma partida, todas observadas a detração. É isso mesmo, doutor Vinícius? Perfeitamente. Então, como algum auditor vai alterar o voto, permanece? Permanece?
Doutor Gomides? Permanece. Permanece, né? Então, vou anunciar o julgamento. Por maioria, eu gostaria do auxílio de vocês, porque foram muitos autos aqui, algumas divergências. Mas, por maioria, ao senhor Tales e Atos, foi aplicada advertência, por ser uma pena mais branda do que a aplicada tanto pelo doutor Fragoso pelo doutor André Monção, ainda que reduzidos pelo 182. Confere. Advertência. Isso, houve empate. Houve empate. Quando há empate, o denunciado... Houve empate... O voto do presidente é o de Minerva. Não, mas acho que não houve empate não, gente. Eu acho que eu e o senhor, doutor Hudson, votamos pela aplicação da advertência e o doutor André e o doutor Vinícius pela pena de uma partida. Pois é, tem 2-2. 4 auditores. Temos 2-2, então a pena mais branda é o que leva ele, não? Sim, prevalece a mais benéfica ao réu. Isso. Então, ainda que com a redução de uma, ainda fique uma por conta da fração, ele receberia o senhor Tales e o Atos a advertência. Com relação ao Marcelo, eu acompanhei a divergência apresentada pelo doutor Monção, onde ele julga absolvido o 243C. Acho que o 243C foi unânime, né, o senhor presidente? Foi unânime, né? Foi unânime. Perfeito. Então, com relação ao denunciado Marcelo, obrigado, doutor. Com relação ao denunciado Marcelo, 243C foi absolvido por unanimidade. A Débora depois vai ter um caminho aí para reduzir isso em ata. 243C Desculpa, Débora. foi absolvido. Perdão, alguém ia falar alguma coisa? Pronto. Vamos lá. E com relação ao 258B, eu vou acompanhar a divergência do doutor André Monção com relação à absolvição, porque o doutor Rodrigo Gomides, relator, condenou em 2 partidas. Doutor Vinícius, no 258A, aplicou também 2 partidas, mas fez a redução do 182, foi para 1. E nós temos 2 votos, o meu e o doutor Monção, que foi no sentido de... Deixa eu ver aqui, peraí. 258B, vocês absolveram, né? 258B. Eles absolveram no 258B. 258B, absolvido. Por maioria. Absolvido. Então, com relação ao Marcelo, 243C e 258B absolvidos. Eu acho que está para reduzir. Estamos só na aplicação das penas do 258 e 258A. Muito bem. Aqui, votando por último, eu vou também acompanhar o doutor André Monção, onde no 258 foi aplicada uma pena, com a redução permanece uma pena por conta da fração, e no 258A foi aplicado duas partidas, reduzido foi para 1. Falei certo, doutor André? Sim, perfeito. Eu acho que o doutor Fragoso também votou no 258A, 2 partidas reduzidas para 1, não foi, doutor? Perfeitamente. Foi. Exatamente. Então, por maioria, o 258A foram aplicadas 2 partidas, reduzida a 1, com base no artigo 182, todos do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. E o 258B, eu acho que temos a unanimidade aqui na aplicação de 1 partida. No 258 só, né? Somente no 258. O 258, qual que vai ser a pena? 1 partida. Temos mais, então, recapitulando, com relação aos denunciados Tales e Atos, por maioria, aplica-se a pena de
advertência por maioria não, né? O doutor Vinícius, presidente, pode? presidente, apenas por uma questão de proporcionalidade da pena, e eu equiparei todas as condutas, então, da mesma forma que, no primeiro momento, eu votei pela aplicação de 2 partidas e a benesses artigo 182 cair para uma, nesse segundo momento, da mesma forma. Acaba ficando tudo uma, mas só para que fique registrada a proporcionalidade desse auditor quanto aos atos que, ao meu ver, foram muito parecidos, né? Ou de mesma gravidade. Perfeito. Perfeito. Então, em relação ao Thales e Atos, advertência. Com relação ao denunciado Marcelo Rosenberg, foi absolvido nas condutas, nas penas dos artigos 243C e 258B. Com relação ao 258, uma partida. Com relação ao 258A, 2 partidas, reduzindo a uma, com base no 182. Certinho, Débora? Certinho. Presidente, eu fiquei só com uma dúvida, porque a denúncia realmente são 4 dispositivos, e aí, pelo que eu verifiquei, ele foi absolvido pela invasão e pela ameaça, né? E foi condenado pela incitação, né, à torcida e atitude antidesportiva. Só que na hora da individualização das condutas, são 3 condutas. Esse 258 é em relação a qual conduta? É isso que eu não entendi. Ele está sendo punido pelo 258 por qual conduta? 258, a Procuradoria denunciou o senhor Marcelo Rosenberg em 4 artigos, sendo que 183 foi com base no 258A, 258B e 243C. É isso, doutor Vinícius? Desculpa, presidente, cortou aqui, se puder repetir. Doutor, só repita, por gentileza, a denúncia com relação ao senhor Marcelo Rosenberg. Foram 4 artigos? Isso, 243C, 258, 258A e 258B. Certo. Mas na individualização das condutas, ele individualiza 3 condutas. 2 redundaram na absolvição. Então, o 258 não tem conduta imputada ao 258, diferentemente do que ocorre. Na realidade, a Procuradoria ela imputou a ameaça, a mesma atitude tomada no 243C, a de atitude antidesportiva, o do 258. Então, sendo uma única ação, a proposta é que fosse a pena de maior gravidade absorvida, de menor gravidade absorvida pela de maior gravidade, com base no artigo 183 do CBJD. Mas há 2 tipificações para uma mesma conduta. Mas não consta da denúncia. E aí os auditores entenderam que, dentro desta denúncia, a conduta ela ficava mais apropriada ao artigo 258, por isso a absolvição do artigo 243C. Então tem que alterar o dispositivo aí, desclassificação 243C para 258. Não, porque ele foi denunciado na mesma conduta em 2 artigos. E nós desconsideramos, nós não entendemos que a conduta ela se adequava ao 243C. Nós entendemos que essa conduta se adequou, conforme denúncia, ao 258. Por isso que nós condenamos no 258. Doutor Ramon, no início da denúncia, a Procuradoria deixa claro, devido aos fatos, nas provas anexadas, cabe a tipificação da conduta exposta no 258 a todos os denunciados. Perfeito. Aí embaixo, ainda sobre o senhor Marcelo, cabem as punições do 243C, 254, 258A e 258B. Então, ele cita o 258, depois cita os outros 3 artigos. Então, 443C, 58A e 58B. Então, eu entendi que a Procuradoria foi específica no enquadramento nos 4 artigos. Não, ele menciona os 4 dispositivos. Isso não está sendo objeto de questionamento. E na parte final, ele pede a condenação nos 4 dispositivos. Mas na individualização da conduta,
não há, naquela conduta, agora está esclarecido pela Procuradoria aqui, mas na denúncia, na individualização da conduta, ele não pede o enquadramento nos dois dispositivos, ele só pede em um. Por isso é que, tecnicamente, seria o caso de desclassificação e não de imputação. Se você for fazer a leitura da denúncia aqui, ó, vamos lá. Em relação... Não, só vou fazer a denúncia. Fundamento. Eu nem acho que aqui seja o momento desse debate, né? Eu acho que aqui nem é o momento. Já é um debate que precluiu, sem dúvida. Já foi prolatada a sentença. Os esclarecimentos já foram, acho que, apresentados ao doutor, né? Eu acho que o debate agora ele perde a finalidade, na minha opinião. Não, eu não estou querendo rediscutir o que restou julgado. Estou querendo tentar enquadrar, porque no dispositivo tem que mencionar. Foi o 258 por quê? Porque ele tem cara de um transgressor da justiça esportiva, tem que ter uma conduta imputada, né? Pois mas essa sua... Entendi, doutor. Mas a irresignação aí vai ter que ser feito em um outro momento. Eu entendo. Então, o dispositivo vai ficar dessa forma, como ficou aí, né? A conclusão do julgamento. Ficou 258 uma partida, 258A, 2 partidas reduzido a uma, com base no 82. Tudo bem, perfeito. Beleza? Então, julgamento encerrado, processo 4. Muito obrigado a todos os presentes relativos ao processo 4. Doutores, Leandro falando aqui novamente, escutei todo o julgamento. Eu só queria, como ouvinte mesmo, né, depois de tudo ser feito, para dizer que eu tive envolvimento e nada, né, a respeito das decisões. Esse vídeo que o advogado passou aí, ele não tem áudio, não pode ser levado em consideração que teve um xingamento da torcida para o professor, entendeu? E sim o que teve na súmula, xingamento do professor para a torcida, vou pedir entendeu? licença para... Isso já não faz parte do julgamento, vocês devem discutir. Na verdade, não é nem momento de manifestação mais das partes, presidente, na minha opinião. O julgamento já foi... O julgado já foi prolatado, as provas apresentadas, acho que nem é momento. Não, justamente só estou expondo porque já passou tudo e já foi feita a decisão. Então não vai mudar mais nada, não tem como mudar, entendeu? Só foi isso mesmo e muito obrigado a todos aí, tá bom? Obrigado. Obrigado. Doutor Rodrigo, formula o acordo, por gentileza. Chama julgamento, processo número 5, de relatoria ao doutor Vinícius Fragoso. Presidente, eu queria só pedir licença, né? Agradecer aí, parabenizar a todos os jogadores, o procurador, e parabenizar aí pela sessão de julgamento. Agradecer e até a próxima. Forte abraço a todos aí. Até a próxima. Boa tarde. Abraço, doutor. Parabéns pelo brilhantismo da defesa, viu? Desculpe se por algum momento eu fui um pouquinho rude, mas às vezes a gente tem que fazer só para tomar o rumo da sessão, tá? Desculpe. Eu é que peço desculpas, né? Quando eu intervi ali, era no intuito de tecnicamente, né? Se fosse o caso de desclassificação, mas não tem problema. Eu só tenho a parabenizar vocês aí, disponibilizam como julgador também da justiça esportiva, eu sei, né? O quanto isso é uma tarefa realmente, né? Que é para quem verdadeiramente gosta, né? Eu falei aqui, agora já finalizado o julgamento, queria a oportunidade, antes de me despedir, de agradecer aí, e eu faço a todos vocês aí, foram muito técnicos no julgamento, eu faço na pessoa do presidente Hudson Mancilla, que é uma grande referência do direito esportivo. Eu, quando ingressei lá em 2013, fazer esse registro aqui já finalizado o julgamento, para que isso não interferisse, né? Eu tive em Dr. Hudson uma grande referência, né? Um pouco que eu sei da justiça esportiva, eu devo muito, né, a ele, que me inseriu. Depois participamos do STJD, do Beach Soccer, né? Graças a ele também aí por indicação. E ficamos aí um bom tempo, mas assim que eu for em Manaus, vou fazer uma visita e agradecer essa figura. Vocês estão muito bem representados, tem aí uma referência nacional do direito esportivo. Forte abraço a todos aí e parabéns aí pelo julgamento. Peço desculpas, né? Mas esse é o papel do advogado, atuar às vezes um pouco de forma mais incisiva, mas na defesa intransigente. O debate é salutar. O debate só enriquece. Parabéns. Forte abraço a todos aí. Fiquem com Deus e até a próxima. Muito obrigado, doutor. Obrigado pela referência. Tchau, obrigado.
Vamos seguir ao processo 5. Chamo o julgamento ao processo 5, onde consta como denunciado o senhor Gustavo da Silva por infração descrita no artigo 254-A do CBJD, e chamo o doutor Vinícius Fragoso para a leitura do relatório. Antes disso, algum representante ou o próprio Gustavo da Silva se encontra? Não. Não, né? Não. Então, por gentileza, doutor Vinícius ou Loureiro, alguma prova a produzir, doutor? Não, presidente, sem provas a produzir. Vamos ver se a gente consegue agilizar esse julgamento, porque o último, de fato, tomou... Opa, vamos ver. Se chegar a defesa, a gente revê. Então, pronto. Então, eu vou passar a palavra para o seu xará, doutor Fragoso, para a leitura do relatório. O Thales, que pediu para entrar, não é... Ele estava pedindo para entrar, eu fui autorizar e não está mais. Desistiu. Acho que o Thales era da Mas o Thales era do outro processo. Então ele já está suspenso. Então, Doutor Vinícius Fragoso, por gentileza, o relatório. Boa tarde. Sem mais delongas e sem aquele excesso de juridiquês que nos nota, passo ao relatório do processo número 5. A Procuradoria do STJD da CBV, e faço de forma resumida, denuncia o senhor Gustavo da Silva por infração ao artigo 254-A do CBJD. Traz em sua exordial que no dia 15 de maio de 2024, na partida entre a MC do Mato Grosso e CPCP do Pará, válida para a competição regional Centro-Norte 2024, o árbitro, o senhor Kleber Albuquerque, expulsou o denunciado, o senhor Gustavo, por desferir um pontapé por trás na perna esquerda do adversário. Em sua fundamentação, nobre procurador traz o caput do artigo 254, também traz o caput e a pena do 254-A. Ao fim, requer a juntada de antecedentes e a condenação. Faço tudo de forma bem resumida. Caso algum auditor venha ter alguma dúvida, eu posso parar e trazer novamente. Relatório da partida. Informo que aos 24:18 de jogo expulsou o atleta número 3, Gustavo da Silva, por desferir pontapé por trás, atingindo o adversário na altura da perna esquerda em disputa de bola. O mesmo já havia sido advertido anteriormente por desferir pontapé atingindo o adversário na perna direita em disputa de bola. Informa ainda que o mesmo retirou-se da quadra sem nenhum questionamento. Eu quero ver aqui se foi dupla advertência ou foi direto, porque ele falou que já tinha sido advertido. Vou ver aqui se eu vejo isso. Amarelo. Foi dupla advertência, pessoal, não foi expulsão direta não, tá? Certidão de conclusão. Deixa eu ver se tem antecedentes. Não achei aqui a ficha. Tá compensando? Não estou achando a ficha de antecedentes. Doutor Gustavo. Não, aqui eu não achei a ficha de antecedentes dele. Só. Não tem a ficha de antecedentes, mas imagino que o mesmo não os possua. É o relatório, presidente. A gente não julgou nenhum processo nos últimos 30 meses, então não tem antecedente. Mas preciso fazer constar, né? Doutor Vinícius, muito obrigado. Encontra-se já na plataforma dos auditores os processos 4 e 5. Sem provas a produzir pela Procuradoria, pela parte também. Doutor, agora passo para o outro, Vinícius, para o Loureiro, para a sustentação da denúncia. Presidente, eu vou tentar ser o mais breve possível, até por uma questão de ética processual aqui. Como não há defesa por parte do denunciado, eu vou brevemente me restringir aqui aos termos da denúncia,
destacando que, ainda que tenha sido uma dupla advertência, a súmula é clara ao dizer que o atleta foi expulso por desferir um pontapé por trás. Então, a Procuradoria pede que seja condenado pelo pontapé, com base no artigo 254-A, por agressão, porque um pontapé é uma agressão, ou, alternativamente, se não considerarem uma agressão, que seja punido com base no artigo 254, de jogada violenta. A Procuradoria não vê outra caracterização possível para um pontapé por trás. Ainda que se tente elaborar que foi segundo a advertência, a descrição do fato na súmula é claro, pontapé por trás. É importante que nós tenhamos aqui um precedente claro, que vai ser aplicado a um fato que é narrado como pontapé. Se for uma punição muito ligeira, a nossa jurisprudência ela vai ser bastante problemática para os casos futuros. Então, a Procuradoria pede que se aplique o 254-A pela descrição dos fatos ou, alternativamente, o 254 por jogada violenta. É como se manifesta a Procuradoria. Muito obrigado, doutor Vinícius Loureiro. Com a palavra, para a leitura do voto, doutor Outro Vinícius do Fragoso. Por gentileza. Boa tarde. Entendo o pronunciamento da douta Procuradoria, entendo que as palavras foram diretamente direcionadas a mim, até por já termos aí um contato de longa data, mas eu tenho um posicionamento meu, né, de entendimento já formado, e em situações de dupla advertência eu absolvo o denunciado. Vez que em situações mais agressivas, expressivas, ou que de fato tragam uma situação ímpar, o próprio árbitro tem a oportunidade de expulsar direto, mesmo que o atleta já tenha sido advertido com cartão amarelo. Então, ao árbitro dar o segundo cartão amarelo, ele me expressa que a atitude, a ação não foi tão gravosa. Entendo que o atleta já cumpriu a penalidade que lhe é imposta quando deixou a sua equipe com um atleta a menos, e não vejo imputação e não vejo que a ação ela se enquadra nos tipos elencados pela Procuradoria. Então, eu absolvo o presidente como voto. Muito obrigado, doutor Fragoso. Passo a palavra ao doutor André Monção para o voto, por gentileza. Boa tarde. Eu corroboro com o entendimento do doutor Fragoso, que a súmula fala que foi uma hipótese de dupla advertência, então eu acho que a própria punição ali pelo ato, ela já exauriu a matéria, e na súmula não há nenhuma informação de que tenha sido uma jogada mais ríspida ou mais grave ou desproporcional. Então, eu entendo que eu não vejo aqui enquadramento tanto no 25A quanto desculpa, no 254 quanto no 254A, né? Que eu acredito que não houve uma jogada que tenha sido compatível com um padrão razoável a modalidade, e também não houve uma agressão física ali configurada. E como o Dr. Fragoso bem pontuou, foi uma dupla advertência, então não foi uma jogada tão ríspida a ponto de ser punido com um cartão vermelho direto. Eu volto pela absolvição do acusado também. Muito obrigado, doutor André Monção. Passo a palavra para o seu voto, doutor Rodrigo Gomides, por gentileza. Eu tenho a impressão que ele caiu, presidente. Doutor Rodrigo? Não, o Rodrigo está... Pronto. Teu áudio, por favor. Acho que era só conexão. Isso. Ainda está... Não conseguimos te escutar, seria uma boa, Rodrigo. mas no momento seria legal a gente te ouvir. Assim, quando seu áudio cai, normalmente é bom, mas
O áudio não tá indo. Acho que tá no fone, né? Tenta sair e entrar de novo. Ah, acabou a bateria do fone. A minha também. Pronto. Agora Agora me ouve? foi. Agora foi, Era- infelizmente. Era porque eu tava no fone. Doutor, Mas agora eu é que não ouço vocês. Felizmente, doutor. Eu é que não ouço vocês. Estás ouvindo agora? Não. Eu lhe ouço muito bem. Mas eu ouvi anteriormente. Tá mudo para mim, eu não ouço, mas eu tô vendo que vocês estão me ouvindo. Sim. Eu vou falar, então. Eu concordo integralmente com o Dr. Vinícius Fragoso. Entendo pela absolvição, sem nenhum adendo à relatoria. Muito bem. 3 votos pela absolvição. Doutores, eu tenho uma dúvida com relação à aplicação do artigo. Para mim, não resta clara a aplicação do 254A nem do 254. Inclusive, isso eu defendo no meu livro, que a justiça especializada, uma das funções dela é exatamente combater ou privilegiar o julgamento das infrações esportivas. Mas quando eu olho e quando eu vejo uma situação dessa, eu lembro do 250, onde praticar ato desleal ou hostil durante a partida. Todavia, ao analisar o relatório do árbitro, eu vejo que a advertência já foi dada, já havia sido dada, né? E faço a leitura aqui para os senhores. Informam que aos 24 minutos e 18 segundos do jogo, expulsei o atleta número 3, Gustavo, por diferir pontapé por trás, atingindo o adversário na altura da perna esquerda em disputa de bola. O mesmo já havia sido advertido, esse é o meu questionamento, já havia sido advertido anteriormente e retirou-se da quadra sem nenhum questionamento. Daí eu vou precisar concordar com o relator do processo, porque senão, ao meu entendimento, seria até um bis in idem, né? Ou seja, seria a punição do ato administrativo, mas dessa justiça especializada. Então, eu vou seguir também com o voto do relator e anuncio o julgamento absolvendo o senhor Gustavo da Silva, absolvido nas penas do artigo 254A do CBJD. Doutor Vinícius Fragoso, por gentileza, acordam, aí tu passa para a Débora também faz a publicação. Presidente, a Procuradoria gostaria de pedir que seja intimada do acórdão, porque vai recorrer ao pleno. Perfeitamente. Então, doutor Fragoso e doutor Gomides, por gentileza, a leitura do acórdão, a elaboração do acórdão. E, Débora, quando tu publicar no site, aí encaminha para as partes interessadas, inclusive Procuradoria, porque aí daí vai contar o prazo para recurso querendo. Tá bom? Meus amigos, finalizamos 2 processos. O primeiro foi um pouco mais de maiores discussões. Não sei quando nós vamos nos encontrar. Isso vai depender muito do nosso ilustre procurador, Vinícius Loureiro, que inclusive estou devendo uma viagem a São Paulo para dar abraços aos meus amigos de curso. Aproveitando não, assim que encerrarmos o julgamento, eu gostaria de fazer um convite a todos. Desculpe, presidente, pode concluir. Pois não. Então, da minha parte, é isso. Mais uma vez, muito obrigado à presença de todos. Hoje nós fomos quatro mosqueteiros aí da nossa Comissão Nacional Disciplinar. Atos postos da Aramis e D'Artagnan, mais a presença aí do doutor Vinícius e da incansável Débora. Da minha parte, tudo ok. Como diz o rapper, tá tranquilo, tá favorável. Eu vou passar a palavra para vocês. Doutor, por favor, primeiro o doutor Fragoso para considerações finais. Agradeço a oportunidade de novamente estar com os senhores, agradeço para aprender com os senhores, agradeço a nossa secretária que a cada dia que passa ela recebe uma surpresa diferente.
e aprende a lidar com essa surpresa, né? Com certeza. E a gente continua. Mas ela Débora tá ficando craque. Não, é isso que eu tô dizendo. Ela tá aprendendo, É o objetivo. né, como é que funciona. Eles jogam uma bomba no peito e nós temos que dar um jeito de desarmar ela. Com certeza. Agradeço ao nobre procurador, amigo de longa data, o qual é sempre muito bom ver ele destilar esse ódio que ele tem pelos atletas. E agradeço a oportunidade de estar aprendendo com os senhores. Um forte abraço. Muito obrigado, doutor Fragoso. Doutor Monção, considerações aí finais? Obrigado pela participação aí, empenho de todo mundo. Débora, eu tô devendo da semana passada, eu fiquei de te mandar os votos aí, mas eu prometo que hoje à noite eu termino, eu estava até concluindo alguma coisa, mas até o final da noite eu mando para publicação. Somos da processo 1 e 2 da semana passada, e parabéns aí pela dedicação e pelo suporte, e os colegas também, o Fragoso, o doutor Vinícius, os Vinícius e o doutor Rodrigo também. Obrigado, abraço. Tchau, tchau. Obrigado, doutor André. Doutor Gomides. Sem áudio. Não lhe ouvimos, doutor Gomides. Agora. Agora vocês me ouvem? Com certeza. A satisfação poder participar com os senhores, de muito aprendizado, a ilustre procuradoria, o ilustre presidente também. Estamos aí. Semana passada eu não pude participar, alguns compromissos aqui foi um pouco corrido, mas tentaremos estar presentes em todos. Satisfação. Grande abraço. Muito obrigado, doutor. Espero que consigamos ter a ilustre presença da representante do sexo feminino, doutora Ana Lil. Ainda não tivemos aí a honra da presença dela, mas na próxima, já com certeza ela vai se fazer presente. Débora, obrigado. Imagina, gente, eu que agradeço a todos vocês. E Vinícius quer fazer um convite para a gente, né? A gente não esquece. Vamos lá. Vou fazer o convite, estou só esperando finalizar a gravação.